Boa noite, professor. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite, professor. Tá no mudo? Desculpa. Só o pessoal escrever aí o RA e o nome completo, a gente já começa aí. Tudo bem? Boa noite. Boa noite. Professor, eu não estou conseguindo achar aqui onde colocar o RA e o nome. Até mandei aqui enganado para uma só das nossas coleguinhas aqui No chat, pode colocar no chat aí. no chat. Deixa eu ver se eu Bate-papo, consigo. Então vamos lá, pessoal.
Então, vocês vão iniciar aí com o Direito do Trabalho 1, né? Vocês sabem que o Direito do Trabalho na universidade ele é o trabalho 1, 2 e 3, tá? O trabalho 1 vai ser a introdução aí, né? De como o início, o que é uma relação de emprego, o que é um contrato de trabalho, enfim, essas coisas todas que nós verificaremos na medida do curso, né? Então, a primeira coisa assim que eu tenho para adentrar com vocês aí eu combino com todas as minhas turmas e nunca tive problema com isso. Então, como que nós vamos fazer aqui? Então, é um combinado que nós temos, né, com relação à questão de lista de presença. Então, de início, eu já adianto aos senhores que eu não farei chamada. Ah, professor, então tudo bem. Então, a presença vai ser geral, então por que o senhor está pedindo no bate-papo para colocar o nome e o RA completo? Bom, eu estou pedindo para um controle pessoal meu, né? Porque amanhã ou depois, se o aluno reivindicar uma nota que não foi alcançada e ele precisa para passar, eu vou saber quem participou da aula ou não. Mas a gente parte da premissa em que vocês são alunos de uma universidade, vocês são universitários, e, portanto, o interesse é de todos vocês com relação ao aprendizado, né? Passar no exame da ordem, se formar, levar uma carreira para frente, etc. e tal. Então, eu parto dessa premissa. Agora, se eu perceber, de acordo com a lista de chamada que já me foi entregue, ou se o quórum, de acordo com essa lista de chamada, que o quórum da turma, o número de alunos, vem diminuindo, eu vou avisá-los num determinado momento, vou falar, olha, realmente não dá para ficar sem chamada e vou fazer as chamadas. Então, tudo vai depender muito do comportamento da turma, certo? Eu não tive problema nunca com nenhuma turma nesse sentido. Mas a gente pode mudar de ideia ou fazer a chamada caso a turma não esteja participando com o número de alunos mínimo, né? Ou vem aqui, eu abro a sala, tem 5 alunos, abro a sala, tem 7 alunos. Então, eu não gostaria de vivenciar isso. Então, eu farei as chamadas, avisarei e começarei a fazer as chamadas. De antemão, eu já aviso a vocês que as minhas avaliações, elas serão 2 avaliações através da plataforma EVA, que são as avaliações parciais, que serão através de questões múltipla escolha, 5 questões múltipla escolha, e a avaliação final, que poderá ter ou não uma questão dissertativa ou não. Geralmente, eu faço múltipla escolha. Mas já adianto aos senhores que eu não gosto de fazer cobrança de conceito legal, do que está escrito na lei, o que a doutrina diz. Não gosto desse sistema. Particularmente, eu acho que o aluno tem que aprender a raciocinar o direito. Né? Ainda mais o direito de trabalho, que possibilita esse raciocínio. Então, as minhas avaliações, as minhas questões múltipla escolha, elas serão todas de casos práticos, elas não serão conceito. Então, assim, eu tenho bastante slide da matéria de vocês, eu não compartilhei ainda no EVA, eu vou compartilhar na medida que eu for dando aula, né, para vocês só terem um material de apoio para estudo, mas de qualquer forma, eu já adianto aos senhores que aquele aluno talvez que não assista às aulas ou que não tenha interesse, talvez, mesmo com todas as aulas gravadas, porque eu gravo essas aulas, subo no YouTube e depois eu lanço no EVA.
Mesmo com as aulas gravadas e mesmo com o material de slide, talvez aquele aluno que não acompanha as aulas não consiga ainda assim ir bem nas provas, porque existe um raciocínio em torno disso que talvez você presente na aula consiga ter mais sucesso do que assistindo sozinho em casa. Tá? Então, eu não gosto aqui, não vou ficar cobrando vocês. Agora, lógico, começou uma aula, vir 3, 4 alunos, a outra 10 alunos. Nós estamos em 58 alunos aqui hoje. Eu conferindo com a minha lista de chamada, e o quórum é muito baixo, eu vou partir para as chamadas e o controle de frequência. Esse pedido aqui do chat, de colocar o nome, de colocar o RA, é um controle interno do professor. Chegar no final do curso, um aluno pediu 0,5, não conseguiu a nota, não quer para exame, aí eu vou verificar que as aulas gravadas e o chat ficam gravados comigo. Como esse aluno pouco participa, não está na sala, enfim, né? Eu tenho as aulas gravadas, então eu vou reavaliar se eu concedo esse ponto, se eu não concedo e etc e tal. Tá ok? Bom, eu coloquei aqui, olha, no chat de vocês, e isso vai para a plataforma EVA mais tarde, não hoje, mas ainda no decorrer do começo da semana que vem, eu coloquei quais são os tópicos que eu falarei aqui no decorrer do curso, desse 5º semestre. Então, tem a história, a autonomia, a posição enciclopédica e a fonte do direito do trabalho, princípios do direito do trabalho, conceito e definição de empregado, empregado doméstico, empregado rural, empregado público e trabalhador avulso, conceitos e requisitos de empregador, sucessão de empresa, grupo de empresa, dono de obra, relação de emprego, requisitos e conceitos, autônomo, trabalho eventual, empregado voluntário, mãe social. Aí tem a variação parcial 1, não necessariamente nessa ordem, né? Só para a gente categorizar aqui. Poderes do empregador, características do contrato de trabalho e classificação quanto à sua duração. Contrato de trabalho intermitente, trabalho terceirizado. Trabalho terceirizado e temporário, avaliação parcial 2, alteração do contrato de trabalho, suspensão e interrupção do contrato de trabalho, identificação, registro profissional e avaliação final. Tá? Então, hoje, eu vou começar a introdução aqui no item 1, a história do direito do trabalho. Ok? Então, é o seguinte, então, por isso que eu não trouxe slide, até porque eu não tenho slide sobre a história do direito do trabalho, porque é um conteúdo, é uma conversa mais tranquila, né? Então, o que vocês têm que ter em mente, e a história ela é muito importante, para depois vocês descobrirem a questão dos princípios do direito do trabalho. Tá? Vocês sabem que em todo o ramo de ciência jurídica existem princípios estruturantes, princípios que fazem parte daquele ramo do direito. Direito civil tem princípios, direito constitucional tem princípios, direito do trabalho tem princípios, do direito do trabalho, direito constitucionais do trabalho. Então, a gente vai adentrar nesse estudo, mas antes é importante que eu traga esse conteúdo, esse contexto histórico para situar vocês. Então, a nossa conversa, ela começa num período em que o trabalho humano, a única forma de trabalho humano, na época medieval e etc. e tal, é óbvio que existiam trabalhos, né? Mas não trabalho como a gente vê no caráter remunerado, de você trabalhar para alguém. Né? As pessoas faziam seus trabalhos, cortavam sua grama, enfim, faziam sua manufatura, mas não tinha esse viés de trabalhar para alguém para comercializar. Eu poderia até trabalhar para mim mesmo e vender aquilo que eu produzia. Mas a primeira origem do trabalho, não como a gente conhece hoje, até porque isso hoje é proibido, é vedado pelo ordenamento jurídico, é o trabalho escravo, a mão de obra escrava, né? Então, não é daí que surge o conceito ou a natureza de contrato de trabalho, não é da mão de obra escrava, mas é uma exploração do trabalho humano, né, de certa forma sem remuneração, sem qualquer garantia, sem direitos qualquer, né? É um exercendo a força sobre o outro.
né? Dependendo da raça, enfim, desse conteúdo histórico. Depois a gente passa para um outro sistema que não é de escravidão, no Brasil principalmente, que é o sistema de servidão. Então, no Brasil, a gente tem a escravidão, depois tem, né, acaba a escravidão, tem a libertação dos escravos, e depois de um certo tempo, de um momento histórico, e aí muitos anos depois, obviamente, isso muito para frente, isso é resumidamente, existe um sistema de servidão no Brasil. Quando os europeus, os japoneses e europeus, eles fogem das guerras, e aí eles descobrem que o país tem muita terra e muita oportunidade, eles acabam migrando para o Brasil, e aí se institui um sistema de servidão, que aí na nossa cultura, ele dá uma natureza, uma origem ao direito do trabalho no sentido do trabalho humano, da prestação de serviço humano. A servidão, diferente da escravidão, a servidão ela tinha um pouco mais de liberdade. Só que quem estava na servidão, e eram os estrangeiros, quando vieram da Europa para cá, fugindo das guerras, porque sabia que havia muitas terras e muitas oportunidades, eles vinham para os grandes fazendas no Brasil, né? E vinham para cá, e aí eles tinham um pedaço de terra, uma moradia, como plantar, como subsistir, como se alimentar. Em troca, eles davam a sua mão de obra para o dono da terra, né? Para produzir para o dono da terra, né? Uma produção de café, qualquer coisa que seja. Então é diferente, porque apesar de não haver uma remuneração direta e não ser um trabalho escravo, obviamente que todos eram livres, né? Eles tinham um sistema de servidão pela terra. Ou seja, olha, eu trabalho para o dono da terra, eu vim da Itália, eu trabalho para o dono da terra, mas em troca que eu trouxe a minha família, eu tenho uma casa, um pedaço de terra para plantar os meus meios de subsistência, um arroz, um feijão, enfim. Em troca, eu trabalho para aquele dono da terra, na produção daquele dono da terra. Isso fazendo um corte no âmbito nacional, né? Mas vamos guardar numa caixinha do lado esse âmbito nacional, essa história da escravidão da servidão, que é uma passagem nossa aqui no Brasil. Outros países, obviamente, tiveram escravidão, e no período medieval, a única forma de trabalho era a escravidão. Mas vamos pensar numa tendência mundial com relação a isso. Então, a gente sai de uma época medieval, vai para um período contemporâneo, e aí a gente adentra ali numa questão ou num momento, né, em que existe a monarquia e existe o feudalismo. Né? Então, o que acontece? Nesse período, havia no mundo os senhores feudais, né, na Europa, enfim, principalmente no berço europeu e na Inglaterra, onde surge lá a Revolução Industrial. Então, havia esse sistema de monarquia, e a monarquia era a representação de um Estado absolutista, né? Ou seja, o rei, na figura do monarca, detinha todos os poderes, ele regulamentava tudo, ele dava ordem, ele mandava prender, mandava soltar, o rei era soberano. E tinha um sistema de feudalismo, né? Que era muito parecido com essa história da servidão, em que as pessoas eram protegidas pelo dono da terra e em contraprestação, os senhores feudais tinham a mão de obra dos seus subalternos, vamos dizer assim, né? Porque concediam a terra e tinham no feudalismo essa troca, né? E aí, depois disso, né, surge, depois do feudalismo, surgem as corporações de ofício, né, no mundo. Então, tem os artesãos, primeiramente, e depois as corporações de ofício. Corporações de ofício são um aglomerado de pessoas que têm uma mesma afinidade com uma determinada atividade profissional.
Então, por exemplo, existiam artesãos, no primeiro momento, sapateiros, artesãos de couro, por exemplo. E aí eles se reúnem e começam a formar as corporações de ofício. E essa corporação de ofício tem uma determinada hierarquia, tem um mestre, tem o companheiro, tem uma certa hierarquia dentro destas, tem o ofício, dentro dessas corporações de ofício. Só que ainda nessas corporações de ofício não haviam trabalhos remunerados, como nós temos hoje. Né? Todo trabalho é remunerado, senão não entra no conceito de direito de trabalho e não está marcado pelo trabalho da CLT, pelas regras da CLT, pelo direito do trabalho. Apesar de que hoje eu posso tratar de um trabalho voluntário para uma igreja, para uma ONG, mas não é trabalho na perspectiva do direito do trabalho. Né? É um trabalho voluntário, mas não na perspectiva do ordenamento jurídico, com garantias e direitos a serem assegurados a essa pessoa que presta trabalho. E a gente vai ver isso, o porquê disso. E aí, voltando lá nas corporações de ofício, essas pessoas reunidas, todos sapateiros, artesãos de couro, ou costureiros, ou teceleiros, se reuniram nessas corporações de ofício e havia uma certa hierarquia daqueles que tinham muita experiência, daqueles que ensinavam os novos e os novatos. Só que os novatos trabalhavam para os mais velhos, porque ensinavam, vendiam as suas mercadorias, mas não tinham retribuição, não tinham uma contraprestação, não ganhavam salários. Só os mestres da corporação de ofício tinham salários. A única contraprestação, vamos dizer assim, que eles tinham, os ofícios, aquelas pessoas, os aprendizes da corporação de ofício, era aprender um novo ofício, até ser galgado a esse status de mestre, enfim. Né? Então, aquilo demorava muito, e esse pessoal começou, obviamente, a não concordar com aquilo e tudo mais. Mas não é esse o pulo do gato para a transformação ou para o nascimento do direito do trabalho. Não é efetivamente isso. Né? O que acontece? Casando esse momento da existência das corporações de ofício, né? E casando um momento histórico que o mundo passa, em que há as quedas das monarquias, e o Estado deixa de ser absolutista, onde o poder se encontra inteiro na figura do rei, surge o Estado liberal. E o Estado liberal, ele tem uma característica muito marcante, duas características marcantes. Uma no contexto histórico, em que acaba a monarquia, acaba o feudalismo, com o surgimento já estão passando a fase das corporações de ofício, a invenção da máquina a vapor, isso final de século XVII, começo de século XVIII, e a Revolução Industrial. A Revolução Industrial ela surge neste conceito, neste momento, neste contexto, em que a monarquia cai, a burguesia, que serão representadas talvez pelos antigos feudais, eles têm uma ascensão, o Estado não é mais absolutista, e aí a gente começa a chamar esse Estado de Estado liberal, a monarquia cai, a burguesia tem ascensão, e a burguesia representa aqueles que detêm os poderes econômicos da época, os meios de produção, o capital. E, paritariamente, a invenção da máquina a vapor, que possibilita à burguesia fazer a produção em escala industrial. E aí vem a Revolução Industrial. Eu não produzo mais manufaturadamente nas corporações de ofício, dependendo dos artesãos. Eu crio uma indústria com máquinas que começam a substituir a força de trabalho humano numa escala muito pequenininha, que começam a fazer a produção em escala, em massa. Mas quem domina ou quem está na ponta desse sistema é a burguesia, que detém o capital e os meios de produção.
As pessoas, como vai acabando os feudalismos, vão migrando da área rural para a área urbana para trabalhar nessas grandes fábricas, nessas grandes indústrias, obviamente, que é um novo modelo econômico surgindo ao final do século XVII, início do século XVIII. E aí, concomitantemente, tem um surgimento, ou o Estado deixa de ser absolutista com a caída da monarquia, com a derrota da monarquia, e passa a ser um Estado liberal. E aí eu quero que vocês gravem isso, porque isso é de extrema importância para o curso de Direito inteiro e qualquer matéria. E até para vocês entenderem um pouco do contexto histórico que nós vivemos atualmente. Quando nós falamos de Estado liberal, é um Estado que se contrapõe ao absolutismo, à monarquia, aos excessos dos reis, ao excesso da autoridade do rei. É um contraponto porque o Estado, com a derrota da monarquia no mundo, fala, o Estado não pode intervir na relação entre os particulares. O Estado tem que dar liberdade aos particulares resolverem os seus problemas. A única coisa, isso começo do século XVIII, muito pequenininho esse rol de direitos, a única coisa que nós, Estados, temos que proteger é o direito da liberdade da pessoa. Uma prisão indevida, um bloqueio do direito de locomoção. Isso eu, Estado, tenho que proteger as pessoas contra qualquer desmando das suas liberdades, porque na época do absolutismo da monarquia, o rei mandava prender, se tinha razão ou não, você vai para a forca, vai para a guilhotina, vai ser preso, você não tinha direito de defesa, apesar do habeas corpus, de alguns institutos do direito penal terem surgido nesse momento. Mas aí cada país se virava. E quando cai a monarquia, o Estado vira liberal. O Estado fala, eu, Estado liberal, só vou proteger os direitos de liberdade das pessoas. Liberdade religiosa, liberdade numa condição pequena, que a gente está falando de século XVIII. Só vou proteger o direito de liberdade das pessoas. Mas eu não vou, de maneira alguma, intervir nas relações entre os particulares ou nas relações entre as pessoas. Eles que se virem, por isso que eu sou liberal. Bom, aliado ao Estado liberal, à ascensão da monarquia, à detenção dos poderes do capital, que é a grana, dos meios de produção e a invenção da máquina a vapor e a revolução industrial que veio nessa pegada, o que aconteceu? O Estado não intervindo na relação entre os particulares, surge nesse momento os primeiros relações de trabalho, que é a medida que eu vou, da maneira que nós conhecemos hoje, à medida que eu vou para essas indústrias, eu tenho um trabalho remunerado. Eu ganho um salário, seja ele pouco ou ruim ou não, ou uma merreca, e provavelmente no século XVIII, final do século XIX, século XVII, início do século XVIII era uma merreca, eu ganho um salário, eu tenho uma contraprestação do meu serviço, da minha força de trabalho, que é o dinheiro e é o salário. Então, eu tinha esses trabalhadores na Revolução Industrial, nessa indústria, tinham algum salário. Só que aí há o surgimento da história do que você já talvez tenha ouvido falar, que é a luta do capital e do trabalho, né? Porque o capital é representado pela burguesia, para quem detém os meios de produção, né? E aí a luta do capital e o trabalho é representado pelos próprios trabalhadores. Só que o capital, nesse período, prevaleceria sobre qualquer direito de qualquer trabalhador, sobre qualquer condição da pessoa humana. No final do século XVII, início do século XVIII, as pessoas com 11 anos iam para o ambiente fabril trabalhar 14 horas por dia. Mulheres grávidas trabalhavam 18 horas por dia. Não havia qualquer regulamentação. Era o lucro pelo lucro. Eu pago um salário merreca, eu estou na Revolução Industrial, está todo mundo migrando do campo para ir para as indústrias, e eu vou explorar todo mundo. O Estado é liberal, ele não intervém em nada.
ele não cria nenhuma norma de direito de trabalho, norma nenhuma. Eu posso explorar as pessoas à medida que eu quero. Então começa essa exploração agressiva. E existem filmes que retratam isso. O filme do Karl Marx, que há muito tempo estavam passando no Telecine, talvez não sei se tenha na Netflix ou não. Tem o seriado que retrata um período da Revolução Industrial, e desculpem pelo meu inglês lá, que o Peaky Blinders, sei lá o quê. Eu assisti uma parte do seriado, depois eu me enjoei, enfim. Ele é no contexto de Revolução Industrial. Ele fala de uma máfia, de uma família, mas você vê a vila que eles moram, a irmã mais nova do cara que é o ator principal lá da família dos traficantes, lá dos caras da máfia lá. Ela se relaciona com um rapaz que é do Partido Comunista. Eles fazem movimento de greve nas fábricas, que é um momento histórico, é onde surge o momento da greve, da Revolução Industrial. Aparece muito o contexto, o cenário é formado todos por a vila onde eles moram, perto das indústrias, cheio de poeira. Família Shelby, né? Oi? A família Shelby lá, o Thomas Shelby. Isso. Cheio de carvão, e eles alimentando as máquinas com carvão. Aparece a polícia proibindo o movimento grevista. Então, todo um contexto de revolução industrial. Aquilo ali é o melhor cenário que tem. No filme do Karl Marx, aparece, por exemplo, uma cena. O Karl Marx, vocês sabem que ele é um filósofo, né? E, enfim, aparece. E ele tem um seguidor que que também virou um filósofo famoso, que agora me fugiu o nome, e aí aparece que esse seguidor dele, o pai era muito rico e dono de indústria têxtil. E o Karl Marx, ele era um filósofo, ele era contra o sistema capitalista, né, justamente essa exploração do capital pela força de trabalho. Mas um seguidor dele era esse rapaz, que também virou um filósofo famoso, na próxima aula eu trago o nome dele. Licença, professor. Oi? É Engels. Engels, exatamente. Obrigado. Quem falou aí? Rodrigo. Obrigado, Rodrigo. E aí ele nesse contexto todo, né? Ele está lá, uma passagem do filme, que ele vai lá na empresa do pai do Engels lá, e são só mulheres trabalhando na indústria têxtil, né? E aí as mulheres estão meio revoltadas, salvo engano, faz algum tempo que eu assisti, e uma das moças passa mal, né, e desmaia pela quantidade de trabalho, alguma coisa assim, né? Então, para a gente perceber, né, a exploração do trabalho humano e esse contexto que surge o trabalho. Então, o Estado sendo liberal, o Estado deixa as pessoas regulamentarem, obviamente, regulamentar as suas relações. Obviamente, nesse contexto, que a exploração do capital sobre o trabalho humano ela é agressiva. Tanto é que uma primeira lei na Inglaterra foi a proibição de trabalho de menores. Eu não me recordo a data corretamente, mas é uma lei de 1800 e alguma coisa, 1824, mas, salvo engano, chama Bill of Rights. Alguma coisa nesse sentido, que é uma lei que retrata uma proibição de trabalho de menores. E percebam que assim, não é o menor como a gente tem como condição de menor aprendiz. Naquela época era menor de 10 anos, de 11 anos. Hoje a gente tem o menor aprendiz a partir dos 14. E mesmo assim, o menor aprendiz não pode trabalhar em condição insalubre, periculosa e etc. E tal. Naquela época podia tudo. Agora, vocês imaginem se a ciência do direito do trabalho, da medicina do trabalho, segurança do trabalho, evoluiu agora praticamente, e mesmo assim as indústrias não evitam, hoje em dia, as indústrias não conseguem evitar, de certa forma, acidente de trabalho com evento morte, com sequela, com amputação. Imagina isso no século XVII ou no século XVIII. Então, imaginemos quantas pessoas não morreram ou quantas pessoas não ficaram sequeladas ou amputadas por conta dessa exploração do trabalho humano.
É óbvio que isso demorou muitos anos, mas aí o Estado passa para um terceiro momento. O Estado ele começa a perceber, isso não é só na perspectiva do direito do trabalho, essa questão do Estado social, o Estado liberal e o absolutismo servem para todos os ramos do direito, esse conceito, esse meu discurso. O Estado começa a perceber nessa relação que ele não pode ser totalmente liberal, porque a exploração do capital sobre a mão de obra, sobre a força de trabalho humano, está causando uma desgraça na sociedade, com acidente, com perda de mão, perda de membro, né? Causa um reflexo social muito grande e uma exploração do trabalho humano. Então, o Estado começa a normatizar ou fazer regras que regulamentem essas relações de trabalho. Como o exemplo que eu dei da lei da Inglaterra, que trata da proibição do menor aprendiz e alguma coisa relacionada à medicina do trabalho, salvo engano. Então, nesse momento que o Estado começa a regular as relações entre os particulares, e aqui eu estou falando do direito do trabalho, a relação entre empregador e empregado, o Estado ganha um outro viés, uma outra faceta. Ele deixa de ser apenas um Estado liberal e passa a ser um Estado social. Isso é muito importante. Porque ele não mais só protege a liberdade do indivíduo, ele vai atrás do direito do indivíduo. Ele tem atitudes comissivas. Ele busca proteção, ele normatiza, ele pune, ele fiscaliza, ele diz, olha, essa exploração não pode. O menor de 10 anos não pode trabalhar, a mulher gestante não pode com 20 horas de trabalho. Ele começa a normatizar regras na relação entre os particulares, de maneira a proteger outros direitos. Quando a gente fala de Estado liberal, a gente vai falar que o Estado liberal protege os direitos de primeira geração. Direitos fundamentais de primeira geração, que são os direitos de liberdade, basicamente, né? E aí, quando a gente passa para o Estado social, a gente passa para os direitos de segunda geração, que são os direitos fundamentais sociais. E o rol que tem dos direitos fundamentais sociais, artigo 7º da Constituição Federal. Artigo 5º, direitos fundamentais individuais. E lá se encontram alguns direitos de primeira geração. O artigo 7º, direitos fundamentais sociais. E lá se encontram artigos de segunda e terceira geração de direitos fundamentais. Terceira geração é o viés coletivo do direito. Proteção do consumidor, direito coletivo do trabalho, uma série de outras coisas coletivas, que tem basicamente, para vocês só terem um exemplo agora, que vocês vão ver isso muito durante o curso de Direito ainda, intervenção do Ministério Público, seja ele do trabalho, seja ele estadual, enfim. Tá? Então, aí, deste momento que surge o direito do trabalho. E para e passo a isso, obviamente, que nesse período de Revolução Industrial, surge também a figura dos sindicatos. Porque aí, vocês vão ver isso no Direito do Trabalho 3, os trabalhadores, nesse momento de Revolução Industrial, eles percebem, de certa forma, né, que uma andorinha só não faz verão. Não adianta, se hoje algum trabalhador de alguma indústria começa a reivindicar muito direito, ele pode estar completamente cheio de razão, mas a tendência é ele perder o seu emprego. E o nosso contrato de trabalho, a extinção do contrato, a gente chama por denúncia vazia. Ninguém no Brasil é obrigado a justificar uma demissão sem justa causa. Manda por mandar. Por que você está mandando embora? Porque eu quero. Ou porque eu não tenho motivo, mas eu vou mandar. A gente não tem como justificar essa demissão por justa causa. A gente vai ver isso durante o curso. Então, se eu começo a reivindicar isso nos tempos atuais, eu sou advogado trabalhista, tenho escritório em Taubaté, eu atendo as pessoas aqui que me retratam isso.
E a gente, com toda experiência de vida, na advocacia, a gente sabe, ó, se você bater de frente, você vai perder o emprego. Você está disposto a isso? A pessoa recua, né? Por quê? Porque é óbvio que vai perder. Vai bater de frente com o patrão. Agora, você imagina isso no século XVII ou no século XVIII, que a burguesia estava mandando ver, dono dos meios de produção, um Estado que tinha pouca regulamentação de tudo, né? Consciência, imagina você falar de consciência de ambiente de trabalho no século XVIII. EPI no século XVIII, máscara de proteção no século XVIII, bota, avental, uniforme, óculos de proteção. Não tem como, né? É impossível a gente imaginar isso. A ciência foi evoluindo junto, né, com a evolução da sociedade. Mas o que eu quero trazer para vocês é que esse é o contexto histórico do surgimento do direito do trabalho. E aí, quando nós adentrarmos, e aí isso na esfera mundial. Na esfera nacional tem a história nossa da escravatura, depois do sistema de servidão, e depois com a industrialização do país, né, porque aí começa a industrialização em algum momento, aí há uma migração do rural do campo para as cidades, começa nosso processo de industrialização e começa o surgimento de direito do trabalho no país. Eu vou fazer um corte aqui numa data, mas assim, nós vamos começar a falar de direito do trabalho, basicamente, existem outras legislações anteriores, muito pequenininhas, não havia uma CLT ainda, mas nós vamos começar a tratar do direito do trabalho como CLT, como uma consolidação de leis do trabalho, a partir da grande ideia de Getúlio Vargas de reunir todas as legislações e copiar a CLT, vamos dizer assim, né, a legislação da Itália, que é a Carta del Lavoro. Então, é assim, a nossa CLT é inspirada na Carta del Lavoro, a Carta dos Trabalhadores italiana, que foi feita por Benedito Mussolini. E aí, Benedito Mussolini era um fascista e o Getúlio também dizem que era um fascista, né? Então, ele copia. É até um modelo bom, é um instrumento com garantias. Tanto é que subsiste até hoje. Obviamente que de 40 e pouco até hoje, houveram muitas alterações na legislação trabalhista, porque as relações humanas se modernizam. Um grande exemplo disso é que com a pandemia ficou muito em voga a questão do home office, né? Então, quando eu me formei em Direito, quando eu fiz a minha pós-graduação em Direito do Trabalho, em 2014, depois eu fiz o mestrado, nem no mestrado, nem na pós-graduação, nós comentávamos muito sobre home office. Não era algo, apesar de a CLT, no artigo 6º, já trazer a figura do trabalho em domicílio, que não se confunde muito com home office, a gente vai ver isso durante o curso. Tá? Mas não era uma preocupação da gente avaliar isso. O ano passado que se falou de home office no direito do trabalho, se tem garantia, se o computador quem paga é o empregador ou não, e a ergonomia, e a cadeira, vai ficar doente ou não vai? Então surgiram várias questões a respeito disso. Porque à medida que a sociedade vai evoluindo, as tecnologias vão surgindo, as relações de trabalho também têm que ser ou não alteradas. O que é difícil a gente enfrentar é que sobre uma pecha da modernização ou sobre uma pecha de melhorar a economia e dar mais emprego, a gente retirar direitos. E eu não estou falando que eu sou a favor ou nem o contrário, mas isso é para nós, tanto eu quanto vocês, fazerem uma reflexão a respeito disso. Porque toda vez que há uma crise, um dos grandes primeiros pontos que se ataca é o direito do trabalho. Vamos retirar direito, porque aí a gente fomenta o emprego, fomentando emprego, a gente fomenta o consumo. Só que me parece que a história não demonstra que eu retirando direito as coisas melhorem dessa forma como se prega. Então, nós temos um governo que tem um economista que ele tem um viés liberal. Obviamente que o Estado liberal para ele não é igual ao Estado do final do século XVII, nem ao início do século XVIII. É um Estado liberal meio social, ele reconhece que há direitos sociais, tanto garantias sociais, tanto é que ele deu auxílio emergencial. Isso é um viés de um Estado social.
Então, ele não é totalmente liberal como era, óbvio, não tem como ser mais como no final do século XVIII e no século XIX, lá na Revolução Industrial. Mas ele vem de uma escola americana mais liberal, porque o americano ele é mais liberal, ele acha que o Estado tem que ter intervenção mínima nas relações entre particulares. E o grande discurso, por exemplo, do Bolsonaro, sem fazer crítica a favor ou contra, não é isso, a gente só está analisando o Estado, ele fala em algum momento, por exemplo, quando ele dá lá o discurso dizendo das cadeiras das crianças, ele fala, eu acho que tem que acabar com a lei da cadeirinha para criança no carro. Ah, por que ele fala isso? Ele fala, olha, o Estado não pode intervir isso. Se o pai quer ter a cadeira ou não, se acontecer um acidente, ele que assuma a responsabilidade. É um pensamento, não estou dizendo se está certo ou está errado. Não concordo muito, porque eu acho que se todo mundo agir dessa forma e houver muitos acidentes, talvez o SUS tenha mais gastos. E todo mundo aqui reparte, todo mundo que paga imposto paga o Sistema Único de Saúde. Então, sei lá, a gente já evoluiu para isso. Por que vai dar para trás agora, né? Mas, por exemplo, eu sou de uma época da faculdade, inclusive, que a gente saía de churrasco de faculdade, de balada, bebia e não tinha blitz. A gente dirigia a torta direita, né, com 2, 3 garrafas de cerveja, sei lá, mas era... O Cid deu risada, mas era normal, a gente não tinha preocupação de blitz. Ou eu sou de uma época em que foi a lei que surgiu o cinto de segurança, a gente não usava o cinto de segurança, né? A gente, né? E hoje em dia a gente não se vê sem cinto, não é nem por causa da multa, que arregou na nossa cultura, a gente usa o cinto de segurança, não tem mais como pensar em não usar, né? Agora a gente criou uma outra consciência que protege a nossa vida e tal, mas até 90 e pouco ali, a gente não tinha essa consciência. Mas, enfim, esse é o contexto do direito do trabalho, da Revolução Industrial, e no Brasil, eu gosto de fazer esse corte de falar da Carta del Lavoro, que o Getúlio Vargas copiou o modelo da Carta del Lavoro e transmitiu para o Brasil. Ambos tinham uma afinidade fascista. E o fascismo, nesse sentido, é a intervenção, é a ordem emanada do Estado sobre as relações entre os particulares. É mais ou menos isso, é o fascismo, e assim, bem a grosso modo mesmo, né? Então, e trouxe um arcabouço de direitos, que eram bons, obviamente, para a época, ainda continuam sendo, e tem muitas garantias no nosso ordenamento jurídico, né? E aí, eu faço até uma reflexão com vocês. Algumas pessoas dizem assim, isso, vocês como estudantes de direito, e meus alunos, vocês têm que refletir e não replicar aquilo que dizem na rua, não é mesmo? Algumas pessoas dizem que, mas é só o Brasil que tem essa quantidade de lei de trabalho e outros países no mundo não têm. Isso não é uma verdade. Todos os países que participam da OIT têm quase os mesmos arcabouço jurídico, porque a OIT, ela emana convenções sobre direito do trabalho. Tem convenção sobre férias, tem convenção de tudo se você entrar na OIT. E todos aqueles que são signatários ou não, podem ou não seguir aquelas convenções. É óbvio que os países têm a sua autonomia e a sua autonomia e a sua soberania para seguir ou não a convenção. Mas a gente parte da premissa que o país que quer se filiar à OIT, ela comunga da ideia da OIT com relação à proteção dos trabalhadores, né? E a OIT, ela é super atuante. Então, essa história de que nenhum país do mundo segue, só nós temos, balela isso, não é isso. Talvez a nossa tributação seja muito cara, alguma coisa tem que ser feita, não sou especialista, mas esse discurso não dá. Tanto é que vocês estão vendo o governo americano liberando seguro-desemprego por causa da Covid, que não sei o que. Então, lá tem seguro-desemprego, porque a OIT tem uma convenção sobre seguro-desemprego. Pode ser que lá seja mais benéfico ou não tão benéfico como no Brasil, mas os países têm a mesma garantia, os mesmos direitos. Mas retomando aqui, e que eu quero traçar com vocês, deixar um corte assim, muito legal assim, para vocês imaginarem, dentro desse contexto histórico, quando eu falei do Estado liberal, eu disse que quando essa transformação do Estado liberal para Estado social, uma grande preocupação que surge é do Estado começar a regular, através de normas, relações entre os particulares no âmbito do trabalho, justamente para dar uma freada na exploração do trabalho humano. Tá? E aí,
que surge, ou aí que vocês vão tirar o contexto daquilo que eu falei para vocês, ou que eu falarei para vocês numa próxima aula, ou no decorrer do nosso curso, que é o princípio mais importante do direito do trabalho, que é o princípio da proteção. Então, é neste contexto que a ciência do direito do trabalho ela se fundamenta. Nesse contexto histórico que eu posso extrair o princípio da proteção. Então, a gente vai falar sobre princípios, mas eu já vou dar uma pincelada no princípio da proteção. Então, o princípio da proteção, ele é o mais importante do direito do trabalho. Agora, com a reforma trabalhista em 2017, alguns doutrinadores, mas são poucos, não são a unanimidade, dizem que o princípio da proteção talvez tenha sido mitigado, porque deu mais autonomia aos empregadores e aos sindicatos para negociar direitos. Então, olha, o princípio da proteção já não é mais o mesmo de séculos atrás, de centenários atrás. Ele deu uma mitigada, ele deu uma diminuída. Isso ainda é uma discussão que não chegou ao fim. Eu, sinceramente, não concordo com isso. Eu acho que, ainda mais num país como o nosso, o princípio da proteção ele tem que ser aplicado e ele tem que ser com mão pesada, inclusive. Não sou a favor de empregado e empregador, não é isso. Aliás, fazendo um corte aqui, muito me incomoda, e eu estou falando isso para vocês não terem isso na mente de vocês, porque o advogado trabalhista, na carreira dele, ele ou acaba defendendo empregador ou acaba defendendo empregado. Mas isso não é uma questão, pessoal, de afinidade, é uma questão de sobrevivência. Se começa um monte de empresa batendo no meu escritório para prestar assessoria, eu vou nessa maré. Eu quero ganhar meus honorários, eu preciso sobreviver. Se começa um monte de empregado vir no meu escritório para me procurar fazer ação trabalhista, eu também vou nessa maré. Então, o direito do trabalho é um só. E aqui na rua, na advocacia, você faz empregador ou você faz empregado? Eu faço direito do trabalho. O direito do trabalho, eticamente, eu não posso advogar para uma empresa e depois processar a empresa, porque tem um problema ético na OAB. Mas, do contrário, se não fringir a ética, eu posso advogar para os dois. A ciência do direito do trabalho não é dividida do empregador ou do empregado. Então, tomem cuidado com isso, porque é uma pecha, para mim, que não serve de nada. Porque tem gente que gosta de falar, eu faço mais empregador, eu faço mais empregado, eu faço mais empregador. Eu não, eu faço qualquer coisa que aparecer. Seja no direito do trabalho, eu estou aqui, estou dentro, quero ganhar meu dinheiro, só isso, nos honorários. Né? Mas aí, voltando, tirando esse corte, né? O princípio da proteção é um dos mais importantes. Existe aí alguém na doutrina, uma doutrina que eu recomendei lá, que eu vou colocar o plano de ensino para vocês, é uma bibliografia que está complementar. A professora Carla Teresa Romar, que é um livro, eu acho, da Revista dos Tribunais, é o livro dela, é Direito do Trabalho Esquematizado. Ela foi minha professora de mestrado e ela acha, por exemplo, que o princípio da proteção foi mitigado. Mas os doutrinadores mais clássicos acham que não. Né? E eu comungo com a ideia deles, ainda mais vivendo num país como o nosso. Né? Mas, enfim, isso é uma discussão para um outro momento. Mas o que eu quero que vocês gravem é que o princípio da proteção ele nasce justamente desse contexto histórico de Revolução Industrial e da ideia da exploração do trabalho humano pelo capital. Porque o capital, a medida de força entre o capital e aquele que detém os meios de produção é muito maior do trabalhador. Nós temos efetivamente o desequilíbrio na balança. A Lívia pergunta, o que tem como Pedro Lenza como coordenador é esse mesmo, Lívia. Então, esse capital, o cara que detém o capital e os meios de produção, ele tem muito mais força que o trabalhador de forma individual. A relação é totalmente desequilibrada. Lembre-se daquele exemplo que eu citei, que se alguém começar a reivindicar algum direito para o seu supervisor ou seu líder, a tendência é essa pessoa ser mandada embora. Então, o cara tem que aguentar quieto, mesmo que não esteja sendo correspondido a alguns direitos,
Primeiro, porque ele precisa do trabalho para subsistência. E segundo, porque precisando do trabalho para subsistência, ele não pode ficar desempregado. Então, muitas vezes, ele passa por questões de assédio ou por questões de não estar pagando os direitos corretamente, ele fica quieto. Ele fala, à medida que eu sair daqui, eu entro na justiça do trabalho. Mas agora eu não vou reivindicar nada, não quero ficar desempregado. Para você ver a dependência dele com relação àquela relação de emprego. Agora, pense no seguinte, na hora que eu contrato algum empregado, eu estabeleço um contrato de trabalho. Agora, eu, pensando que esse trabalhador depende do salário que eu pago a ele, eu posso fazer qualquer coisa em absoluto com ele porque ele depende do trabalho? E porque o salário é o meio de subsistência dele? E eu vou dizer mais, o salário tem natureza alimentar, porque serve para a subsistência do próprio trabalhador e de sua família. Então, eu posso fazer qualquer coisa. É um contrato, vamos dizer, leonino. Eu posso estabelecer qualquer cláusula, qualquer coisa. Não, o Estado não é mais liberal, o Estado é social. O Estado trouxe normas regulamentando essa relação de trabalho justamente para evitar essa exploração. E aí é a essência, a alma do princípio da proteção. O princípio da proteção, ele se cerca ou tem como objetivo de proteger o mais fraco da relação contratual, que é o trabalhador. Por isso, da existência do princípio de proteção. E sempre foi assim e sempre será assim na minha conceituação. Na minha visão, sempre será dessa forma. Proteger aquele que é o mais fraco da relação contratual. Tá? Agora, o princípio da proteção, e já adentrando um pouco nele, porque eu ia falar isso em outra aula, mas só para dar uma pincelada, ele se subdivide em 3 outros princípios. Ou alguns preferem na doutrina não falar que são outros subprincípios. Tá? Mas tudo bem. 3 princípios, outros falam que são subprincípios. É o princípio da norma mais favorável, o princípio da condição mais benéfica e o princípio do indúbio pro operário. Só que vejam só, o indúbio pro operário pode ser até aquele parecido com o princípio do direito criminal, em que diz que na dúvida prevalece a inocência do réu. Não é isso. Não é isso. Princípio da norma mais favorável é que num confronto de 2 normas estipulando condições de contrato de trabalho, prevalece aquela que traz melhores condições de trabalho ao trabalhador. Ou melhores direitos, vamos dizer assim, se é que existem melhores direitos. Princípio da condição mais benéfica é que entre o contrato de trabalho e o estatuto da empresa, porque algumas empresas têm um estatutinho próprio com regulamentação de direitos, benefícios, etc. e tal, prevalece aquele que for mais benéfico ao trabalhador. E do indúbio pro operário, quando houver alguma legislação em que haja dúvida na interpretação da legislação, na dúvida se aplica a interpretação que mais beneficie o trabalhador. Então, a interpretação de norma, o princípio do indúbio pro operário, ou, na dúvida, ao trabalhador. É de interpretação de norma, tá ok? Não é de prova em processo, não é igual ao princípio da presunção de inocência no processo criminal, é de interpretação de norma. Então, isso é importante que vocês saibam também, tá? Neste contexto todo, eu vou repetir, eu vou voltar na aula de princípios e vou voltar no princípio da proteção. Mas eu quero que vocês sempre pensem nesse contexto histórico e o surgimento do princípio de proteção. E vou dar um outro exemplo que vocês estudarão, salvo engano, no 9º semestre. Direito do consumidor. Direito do consumidor, ele é da década de 90. Ele é muito mais moderno do direito do trabalho. Mas ele é o irmão mais novo do direito do trabalho no que tange ao critério da proteção. Vejam só, quando você se relaciona com uma multinacional, com um banco, ou com uma empresa, uma Volkswagen, uma Ford, ou com um banco, numa relação consumerista, não uma relação de trabalho. Quem detém os meios de produção, a tecnologia, a informação sobre o produto ou serviço, quem tem o poder econômico é o prestador de serviço ou o produtor.
Eu não tenho condições nem conhecimento, por exemplo, em automecânica de veículo, para comprar um veículo Volkswagen zero e discutir sobre um defeito daquilo. Por isso que o Código de Defesa do Consumidor tem também como a sua alma e o seu viés proteger aquele que é o mais fraco da relação, que no caso é o consumidor. E tem até um critério diferente. Eu posso ser o Silvio Santos, milionário, poderoso, comprar um Volkswagen qualquer, e mesmo assim eu não deixo de ser consumidor, e assim a lei vai me proteger. Porque é a mesma essência do direito do trabalho. Eu tenho que proteger, só que é uma mesma alma com essências diferentes. Eu tenho que proteger aquele que é o hipossuficiente da relação, aquele que é o mais fraco da relação. No direito do trabalho, eu protejo ele porque é uma exploração do capital e dos meios de produção sobre a minha força de trabalho. No direito do consumidor, eu protejo o consumidor porque quem detém a tecnologia, a informação do produto ou serviço, como constitui o produto ou serviço, tudo é o fornecedor do produto ou serviço e não eu. Então, são dois ramos do direito que protegem aquele que é o economicamente mais fraco, aquele que é a relação mais fraca da relação, do contrato. Outra coisa que vocês têm que perceber e que vocês têm que começar a pensar nisso, que princípios não necessariamente estão escritos no texto legal. Porque norma é igual a regra. E a norma está legislada. Mas princípio também é norma. Princípio também é norma. Mas não necessariamente ela tem que estar escrita ou explícita no texto legal. Se vocês procurarem, vasculharem a CLT, se vocês vasculharem o artigo 7º, vocês não vão dizer nenhum inciso escrito assim: vigora no direito do trabalho o princípio da proteção. Não existe. Vocês têm que fazer uma interpretação sistemática, tanto da Constituição quanto da CLT, para extrair o princípio da proteção. E eu poderia dizer para vocês o seguinte: se vocês lerem o artigo 7º da Constituição Federal e todos os seus incisos, para mim, o artigo 7º é o grande representador, vamos dizer assim, do princípio da proteção. E lá no artigo 7º eu tenho o rol de garantias mínimas ou direitos sociais fundamentais mínimos do trabalhador. Certo? Bom, passando desse contexto histórico, falando um pouquinho do princípio da proteção, nós temos que situar aonde se encontra o direito do trabalho nessa história toda, como ramo do direito. A doutrina mais antiga, da década de 60, 70, alguns doutrinadores, inclusive, já chegaram a afirmar que era um ramo do direito público, não do direito privado. Porque era um direito social, ele é um direito social, né? E porque tinham normas, e tem normas na CLT, por exemplo, que são normas voltadas ao Estado, à fiscalização da Secretaria do Trabalho, com punição, aplicação de multa, processo administrativo de interrupção de atividade, uma série de coisas. Então, alguém já falou no passado que o direito do trabalho era um ramo do direito público. Porque como haviam normas na CLT, e tem normas de fiscalização da Secretaria do Trabalho, de aplicação de multa administrativa, era um ramo do direito público. Outros diziam lá num determinado momento, falavam, não, se a relação é entre particulares, é um contrato particular, um instrumento particular chamado contrato de trabalho, ou melhor dizendo, contrato de emprego, o direito do trabalho não é do ramo do direito público, e sim do direito privado. Outros doutrinadores diziam que é o seguinte: não é isso, não é isso. Ele é um ramo do direito público, do direito privado, mas que às vezes ele perpassa ou ele passa pelo ramo do direito público. Em qual momento? Quando há fiscalização da Secretaria do Trabalho, aplicação de multa, instauração de procedimento administrativo.
Hoje, a maioria, a posição unânime da doutrina é que reconhece o direito do trabalho como um ramo do direito privado. E diz o seguinte: o contrato de trabalho e a relação de trabalho, a relação de emprego, é uma relação entre particulares, mesmo que envolva o Estado como empregador, ainda assim não desnatura o direito do trabalho como ramo do direito privado. Apesar de haver normas do direito administrativo no que tange a aplicação de multa, de instalação de procedimento administrativo, de fiscalização, até de embargar uma obra, se for o caso, mesmo assim o direito não se encontra no ramo do direito público. E aí existe essa que prevalece, que é o ramo do direito privado, existe uma teoria moderna dizendo que, olha, é um ramo do direito privado que serve como uma espiral, que algumas vezes essa espiral perpassa, ou ela passa, ou ela toca no direito público por algum momento. Mas fiquem com a ideia, até para o exame da ordem, que o direito do trabalho ele é um direito privado, né? Do ramo do direito privado, tá? Bom, aí eu preciso fazer outra reflexão com vocês, né? E isso é muito importante. Hoje eu peguei uma turma de 6º semestre que não foi minha turma no 5º semestre. Eles não lembravam disso. Não sei se o professor passou ou não passou. Não me interessa quem foi o professor, se passou ou não passou. Mas tem que lembrar disso quando chegar no 6º semestre. Quando chegar no 6º e no 7º, porque vocês vão ver isso a todo momento. Bom, eu passando por essa história toda a gente vai voltar nos princípios, mas vocês já tiveram uma bela aula de princípio da proteção, e conceituar, colocar o direito do trabalho no ramo do direito privado e a introdução, eu preciso falar para vocês de fontes do direito do trabalho. Fonte, o Luciano Martinez, que é uma da bibliografia que eu indico para vocês, ele diz no livro dele, só que me engano, acho que é ele fala assim que a fonte é igual a fonte que emana água, né? Fonte de água mesmo. Tudo que emana água, sai água. A fonte sai água. A fonte do direito é que sai lei, sai norma, né? Mas antes de falar disso, relembrando só, os princípios são normas e nem por isso precisam estar escritas no ordenamento jurídico ou explícitas na lei, tá? Princípios são normas. Bom, mas tudo bem. E aí o Luciano Martinez dá o exemplo da fonte de água. E aí comparando, fazendo uma analogia, uma metáfora com o direito, a fonte no direito seria a fonte que emana leis ou emana normas. Só que vocês sabem que no Brasil existe, no Brasil e no mundo todo, obviamente, né? Existe a figura dos sindicatos, não é mesmo? E aqui, por exemplo, ontem eu li uma notícia que o Sindicato Metalúrgicos de Taubaté negociou com a Ford a retomada da produção das peças de reposição até o final do ano, que parece que tinha paralisado, eu não sei lá. Bom, então esse é o papel realmente do sindicato. E essas questões sindicais vocês vão ver em Direito do Trabalho 3. Só que é o seguinte, eu tenho a figura do sindicato. E a figura do sindicato, basicamente, a função precípua do sindicato é a conquista de melhores direitos para a categoria que ele representa. Então, no artigo 7º, está dizendo assim, fica garantido aos trabalhadores urbanos e rurais, caput do artigo 7º, todos os direitos elencados aqui abaixo, do inciso 1 ao 30 e pouco lá. É lógico que diz com outras palavras, né? Aí fala assim, além de outros que visem a melhoria da condição social. Bom, se não é o legislador que faz outros direitos que visem a melhoria da condição social, quem legisla então? Porque o rol do artigo 7º ele fala, esses são os direitos, as garantias fundamentais sociais do trabalhador. Aí fala, além de outros que visem a melhoria da condição social. Bom, aí vamos ficar com esse artigo 7º e além de outros que visem a melhoria da condição social e vamos voltar para a história do sindicato. Então,
Então, nós temos a figura do sindicato no mundo. E a função principal do sindicato, a grosso modo, é batalhar pela melhoria da categoria que ele representa. Por isso que ele foi atrás da Ford, no caso do metalúrgico, falou, meu amigo, manter o emprego da galera aí. Porque, efetivamente, proibir que a Ford vá embora do Brasil não tem como. Porque o nosso sistema do ordenamento jurídico é uma garantia, inclusive, um direito fundamental à livre iniciativa, que está no artigo, salvo engano, 170. A livre iniciativa econômica, ela é protegida. Ninguém pode proibir a Ford de sair daqui. Imagina, a gente vive num país... Imagina, não tem como. Não é uma ditadura nem nada. Né? Só que ninguém pode também proibir o sindicato de querer negociar, nem a própria Ford. Negociar uma retomada, negociar melhores salários, uma garantia, uma indenização, postos de trabalho. Esse é o papel do sindicato. É melhorar a condição social dos seus trabalhadores. É garantir mais direitos do que aquilo que a legislação prevê. Se a legislação prevê um adicional de 50% de horas extras, o sindicato tem que tentar negociar com aquelas empresas um adicional de 90%. Se a legislação não fala nada sobre vale-refeição, cesta básica, o sindicato tem que correr atrás para tentar instituir vale-refeição e cesta básica para a sua categoria. Se a lei não fala nada sobre estabilidade pré-aposentadoria, o sindicato tem que correr atrás para tentar fazer a garantia dessa estabilidade. Então, veja o papel do sindicato. Só que quando eu falo no sindicato, e eu dei exemplo da Ford, e falei de conseguir a cesta básica, eu sempre faço uma remissão, ou eu tenho uma ideia de que esse sindicato tem que negociar com alguém. E aí, nós temos brevemente uma estrutura assim. Sindicato que representa os trabalhadores, a gente chama de sindicato profissional. Do outro lado, o sindicato que representa os empregadores, a gente chama de sindicato econômico. Ok? Só que eu só me relaciono, esses dois aqui só se relacionam com categorias afins. Eu não vou pegar o sindicato a FEBRABAN, Federação dos Bancos do Estado de São Paulo, e vou negociar com os metalúrgicos de Taubaté. Qual o interesse e afinidade que ele tem? Absolutamente nenhuma. Não são da mesma categoria. Sindicatos empregados metalúrgicos é metalúrgico, sindicatos bancários é bancários. Eles não entendem nada de metalurgia, nem metalurgia entende de banco. Então, eles vão negociar com aqueles seus afins, que é a categoria correspondente. Então, o que acontece é o seguinte, nós temos sindicato dos empregados, ou sindicato profissional, sindicato econômico ou sindicato patronal. Certo? Quando esses dois caras sentam na mesa de negociação, e obrigatoriamente, uma vez ao ano eles sentam, eles tentam negociar. É óbvio que o sindicato patronal ou econômico quer retirar direitos. Ele quer retirar. Né? Ele quer aumentar o lucro dele tirando direitos dos trabalhadores. E o sindicato dos empregados querem fomentar, aumentar o número de direitos, melhorar os direitos. Certo? E aí eles entram na negociação uma vez ao ano e negociam. O que eles negociam uma vez ao ano? Eles negociam reajuste de salário na data base da categoria. Então, toda categoria tem a sua data base. Por exemplo, bancários é em setembro, vigilantes é em janeiro, e assim por diante. Então, quando chega agosto, a FEBRABAN bate aqui no sindicato dos bancários de Taubaté e fala, ou eles fazem isso a nível estadual, tá? Mas vamos só para a gente imaginar. Chega aqui e fala, olha, o salário inicial de um escriturário de banco está R$2.000. A gente quer pagar de reajuste de salário 1%. Então, 2.000 se aplica 1%. Aí vem lá os sindicatos bancários, dos bancários, dos empregados em banco, e fala, não, imagina, a inflação esse ano vai dar 5%. 1% não repõe nem a inflação.
Eu não quero isso não. Imagina, a gente não vai aceitar essa negociação não. E se não negociar, a gente vai para greve. A gente quer 10%. Aqui a gente quer repor não só a inflação desse ano, mas dos últimos 5 anos, mais correção. E aí fica essa tratativa. Aí o sindicato dos patrões, a Febraban, dos bancos, fala assim, olha, sabe aquela bolsa, auxílio que a gente dá para o camarada fazer a universidade? A gente tem uma condição de pagar, a gente quer tirar também. Certo, tenho certeza. Ah, não, mas isso não. A gente quer, além da bolsa, a gente quer um aumento de 30% de auxílio nessa bolsa, os sindicatos dos trabalhadores. Então fica essa negociação. E aí, quando eles sentam e chegam num acordo, não vamos dar 10% de aumento e nem dar 1%. Chegamos num meio termo de 4%. Não vamos retirar a bolsa, mas em compensação a gente vai diminuir um pouco a PLR. Tudo bem, eles negociaram. Essa negociação forma um instrumento, que nada mais é um contrato coletivo, em que vai celebrar direitos e deveres. Só que vai refletir na vida de cada um dos trabalhadores daquela categoria. O que o sindicato, o que a Febraban negociar com o sindicato dos bancários vai impactar, dos empregados de banco, vai impactar no contrato individual de todos os bancários daquele município ou daquele estado, dependendo da base territorial do sindicato. Então, quando eles entram nessa mesa de negociação, chegam num consenso, esse consenso a gente vai falar que vai transcrever esse consenso, passar para o papel e é um contrato coletivo, em que tem deveres e obrigações e direitos. E esse contrato coletivo, quando for celebrado entre 2 sindicatos, patronal ou econômico, profissional ou dos empregados, a gente vai chamar de convenção coletiva de trabalho. Então, 2 sindicatos, quando negociam, formam um contrato, convenção coletiva de trabalho, em que tem deveres e direitos para ambas as partes e que refletem no contrato individual de cada trabalhador daquela categoria. Então, se os bancários, em setembro de 2020, negociarem que o adicional de horas extras vai passar a 75%, a Constituição fala que no mínimo é de 50%. Então, todo trabalhador bancário que fizer horas extras terá que receber as horas extras com adicional de 75%. Vai impactar em todos os contratos individuais. Bom, quando eu tenho uma empresa negociando diretamente com um sindicato profissional de trabalhadores, eu dou o nome de acordo coletivo. Então, o acordo coletivo não vai impactar em toda a categoria, vai impactar apenas nos trabalhadores daquela unidade fabril. Então, se essa notícia de que a Ford vai voltar a produzir as peças de reposição e que negociou com os sindicatos metalúrgicos de Taubaté, certeza absoluta que dessa negociação surgiu um acordo coletivo. Vale para a Ford de Camaçari, na Bahia? Não. Vale para a Ford de Taubaté. Foi o sindicato de Taubaté que negociou. Então, nós chamamos com a empresa negociando com o sindicato profissional acordo coletivo. E é um instrumento que demanda deveres e direitos para ambas as partes e impacta no contrato individual de trabalho. Bom, fazendo esse comentário, eu vou fazer, falando de fontes de direito do trabalho, eu penso que o seguinte, e o que é o doutrina divide. Quando a gente tem normas de direito que provém apenas do procedimento legislativo ou do Estado através do legislativo, a gente chama de fontes heteronomas. Fonte heteronoma de direito. É a fonte formal heteronoma de direito. É aquela que provém do Estado através, na sua maioria, porque o direito do trabalho tem algumas nuances, através do Poder Legislativo. Quando eu tenho
uma convenção coletiva ou um acordo coletivo, convenção coletiva, negociação entre dois sindicatos, acordo coletivo, negociação entre sindicato e empresa, formam um contrato coletivo e que tem direitos e deveres e impactam no contrato individual de trabalho, eu não tenho uma fonte heteronômica, porque eu não tenho intervenção do Estado nesse procedimento. Febraban sentou na mesa de negociação em agosto com os sindicatos bancários porque eles quiseram, porque tem a database, tem que ter reajuste. Todo salário tem que ter reajuste. Isso tem lei que regulamenta, inclusive. Todo salário anualmente tem reajuste, o salário mínimo tem reajuste. Eles sentaram e negociaram por livre e espontânea vontade. Isso chama-se acordo e convenção coletivo. Acordo e convenção coletiva é da fonte autônoma, fonte formal autônoma de direito, porque não tem intervenção estatal. Vejam só, e vou dar o exemplo das horas extras. Se eu pegar o artigo 7º, o inciso 13 da Constituição Federal, está dizendo lá, a jornada, o adicional de horas extras será de 50%. Então, todo aquele que trabalha além do que deveria trabalhar ganha um adicional de 50%. Mas uma categoria pode negociar, tanto do patrão como par do empregado, um adicional de 80%. E aí nós estamos falando de uma fonte autônoma, porque provém de uma negociação coletiva, convenção coletiva ou acordo coletivo, que trouxe um adicional de 80%. E ele é muito mais benéfico que pagar um adicional de 50%. Agora, se eu sou um dono de banco e eu tenho ciência dessa convenção coletiva, e por isso que ela é uma fonte de direito, na hora que eu contratar qualquer um de vocês e tiver que pagar hora extra, eu vou ter que pagar a hora extra como está na Constituição Federal de 50%, ou como está na convenção coletiva de 80%? Alguém se arrisca? O que está na convenção. O que está na convenção. E aí eu falo para vocês, por conta do quê? Do princípio da proteção. O primeiro desdobramento. Aplicação da norma mais favorável, que vai ao encontro do artigo 7º caput. Eu fico garantindo todos os direitos nos incisos abaixo relacionados, que são os direitos mínimos, e, portanto, 50% é o mínimo. Não posso negociar adicional de hora extras menor que o mínimo, menor que 50%, além de outros que visem a melhoria da condição social, que está lá na convenção ou acordo coletivo. Fonte formal autônoma, autônoma porque não tem intervenção estatal. Então, portanto, o direito do trabalho tem duas fontes de direito a serem verificadas. E qual a relevância disso na prática? Total. Se eu for entrar com uma ação trabalhista, eu tenho duas opções como advogado. Eu olho a CLT, a legislação seca, ou eu vou buscar a convenção ou acordo coletivo daquela categoria para ver se tem melhores direitos. Porque isso vai refletir no bolso do meu cliente e no meu bolso também, porque eu vou ganhar sobre... Advogado trabalhista cobra sobre o risco da ação. Aí é honorários de êxito. O que você ganhar, eu ganho de 20% a 30% de acordo com a tabela da OAB. Então, quanto mais eu ganhar para o meu cliente, obviamente, eu vou ganhar mais de percentual. Não é mesmo? Tá? Então, semana que vem, a gente dá continuidade e fala sobre os princípios, né? Porque creio que até aqui vocês estão craque. Certo? Esse início do direito do trabalho é muito importante. E estou aqui aberto para dúvidas. Se quiserem tirar dúvidas ou fazer algum comentário, estou à disposição. Professor, sobre a questão da Constituição dos 50%, tem que usar 50% como base. Por exemplo, se tivesse alguma coisa no acordo sindical que fosse abaixo de 50%, seria inconstitucional, seria isso? É assim, olha, no meu entender, ele não seria inconstitucional. Porque eu não trato de inconstitucionalidade quando eu tenho uma norma, uma fonte heteronômica e uma fonte autônoma.
Seria inconstitucional se o legislador constituinte disse o seguinte: o adicional de horas extras é de 50%. Aí vem o legislador hoje, ordinário, e cria uma lei ordinária dizendo, o adicional de horas extras é de 40%. Aí é inconstitucionalidade, porque afronta a Constituição. Mas se numa negociação coletiva, um acordo coletivo, uma convenção coletiva, trouxer uma cláusula com adicional menor do que está na Constituição, a gente fala em ineficácia da Constituição, não em constitucionalidade. Ah, tá. Não tem efeito. Mas seria uma inconstitucional. Seria. Porque afronta a Constituição. O direito de trabalho. É importante a sua pergunta no seguinte sentido. Quando vocês abrirem o artigo 7º, incisos, que são vários, tudo que está no artigo 7º, incisos, são as garantias mínimas do trabalhador. Aquilo é o mínimo, aquilo é o raso. Menor do que aquilo não pode. Então é isso. A negociação coletiva, como diz o Caput, a negociação coletiva, ela tem que, a própria Constituição fala, fica garantido todos os direitos aqui elencados, ou seja, todos os incisos, como mínimo, a tábua rasa de direito do trabalhador, além de outros que visem a melhoria da condição social. Aí você já mata a charada. Bom, reduzir de 50% para 40% adicional de horas extras está melhorando a condição social de alguém? Não. Então não tem validade nenhuma. Okay? Qual que é o termo que usa para o direito de trabalho, que não usa inconstitucional? Não, eu não entendo que seria ação de inconstitucionalidade, porque não provém do próprio Poder Legislativo. O STF só declara como guardião da Constituição, ele declara a inconstitucionalidade de uma lei ordinária, de uma lei complementar, porque afronta a Constituição. Mas como a convenção ou a norma coletiva não vem do Poder Legislativo, eu não entendo que haveria declaração de inconstitucionalidade. Né? Não teria eficácia. Aí caberia ao Ministério Público do Trabalho ou aos sindicatos ingressarem com uma ação e pedirem a nulidade da cláusula. Agora, olha só, Gisele, olha que interessante a sua pergunta. Se coloca no lugar da advogada. Seu cliente vem e vamos dizer que o sindicato dos bares, hotéis e restaurantes de Taubaté conseguiu fazer uma assembleia lá, se uniu com os empregadores e estabeleceram um adicional de horas extras de 40%. Seu cliente chega no seu escritório e fala assim, olha, eu estava lá trabalhando num restaurante famoso aí, e toda hora extra que eu fazia me pagavam com 40% adicional de horas extras. Tá bom. Então, pelo princípio da proteção da norma mais benéfica, qual que seria a norma mais benéfica? Não seria a Constituição? Uhum. Eu postularia o quê em juízo? Excelência, olha, ele recebeu todas as horas, recebeu com adicional de 40, eu quero um adicional de 50. Então, o que condena é a diferença. Então, no fundo, mesmo que o sindicato negocie, que o Ministério Público do Trabalho vai cair de pau. Se reduzir direito abaixo da Constituição, vai tentar anular isso. Mas mesmo que o Ministério Público do Trabalho não faça isso, a convenção, o acordo vai ficar inócuo, vai ficar sem eficácia, porque ninguém vai aplicar aquilo. E se a empresa quiser aplicar aquilo para ter um lucro, ela vai abrir uma brecha de ação trabalhista sem precedente. Ela não está pagando hoje, mas lá na frente ela vai pagar um monte de ação. Então vai ficar sem sentido essa negociação. Você entendeu? Mas muito boa. É grave em que o direito, a garantia, a tábua rasa dos trabalhadores é o artigo 7º. Então, tudo que vocês acharem, aquilo é o mínimo que tem que se... E aí o artigo 7º, a gente vai falando isso no decorrer do curso, tem 3 exceções que permitem a flexibilização do direito. Mas aí a gente entra nessa história depois. Sempre através da representação de negociação por sindicato. Tá?
Mas sindicato, vocês vão ver direito de trabalho 3. É que eu acho importante entrar nessa história de sindicato para explicar. Como é que eu vou explicar a fonte autônoma de direito se eu não falar da convenção coletiva, do acordo coletivo e do sindicato? Eu não posso só jogar isso, porque senão vocês não vão entender. Posso até mostrar uma convenção coletiva para vocês aqui na próxima aula, para quem não tem isso em mente, saber, né? Então, é isso. E aí, semana que vem, eu não sei se eu coloquei lá, eu mostro, eu acho que é muito cedo para vocês lidarem com isso, porque vocês, diferente da minha época de faculdade, a gente tinha que comprar todos os vademecums, não sei se vocês compram ainda, aí tinha que comprar CLT, aí tinha que comprar isso, tinha que comprar livro, etc. e tal. Hoje tem tudo na internet. Então, por exemplo, toda a legislação que eu quero, eu vou no site da Presidência da República lá e olho, né? Eu vou lá aqui nesse site aqui, ó, e olho a legislação. Ó. Quando eu estou trabalhando aqui, eu também nem compro mais legislação seca. O problema, aqui, ó, vou em códigos, olha lá, Planalto, né? Aí vou em códigos, aí vou lá na CLT, aí procuro os artigos de lei, enfim, talvez vocês até façam isso. Mas se vocês quiserem uma dica, eu acho que é cedo ainda para isso, e talvez, quem sabe vocês, quando estiverem no 10º semestre, pensando, no 9º ou 10º semestre, pensando no exame da ordem, vocês não se animem para fazer segunda fase em Direito do Trabalho, aí eu dou uma dica de uma boa CLT para se adquirir. Tem que ser uma CLT com índice remissivo. Por tema e remissivo. Porque na Justiça do Trabalho, ou no Direito do Trabalho, melhor dizendo, é um dos ramos do direito muito rico em súmulas. Vejam só, quando a gente fala de direito civil, direito penal, a gente tem súmula também bastante do STJ. Só que o STJ, ele analisa. Você olhar lá, tem 900 súmulas, mas é súmula de direito consumidor, direito econômico, do direito financeiro, do direito tributário. Só não tem súmula de trabalho, porque não é competência dele. De direito de família, mistura um monte de tema. No nosso ramo do direito, o TST, só de súmula tem 480, 492 súmulas. Aí tem OJs. Então, tem, assim, uma série de coisas. E súmulas e OJ são interpretação da lei. E, às vezes, você não acha resposta nem numa prova de ordem, e nem para advogar, nem para consultoria, no texto seco da lei. Então, semana que vem eu mostro onde tem o caderno de súmulas. Acho que vocês não deveriam se preocupar tanto com isso agora, porque nas minhas aulas, quando eu for citar que existe uma súmula, eu vou tratar da súmula. Mas, futuramente, é uma preocupação de ter uma boa CLT. Quem for estar em casa ou por uma mídia eletrônica puder consultar, baixa o caderno de súmulas do TST. Isso é só curiosidade, para agora vocês não precisam se preocupar com isso não. Tá? Isso é só para um futuro do exame da ordem, que se continuar só podendo consultar legislação impressa, aí teria que ser uma que tenha um índice remissivo bom, para auxiliar vocês a descobrirem as coisas com facilidade. Pessoal, então, é isso. Se eu estou aberto a qualquer outra pergunta. Se vocês quiserem perguntar, fiquem à vontade. Se não quiser, a gente se despede por aqui. É o mesmo link para todas as reuniões que eu postei lá para os representantes de turma. E aí, até semana que vem. Boa noite. Boa noite, professor. Obrigada pela aula. Obrigado. Boa noite, obrigada. Tchau. Boa noite. Fiquem com Tchau, Deus. obrigado. Tchau. Valeu, professor. Obrigado pela aula aí. Obrigada, professor. Falou. Boa noite a todos. Boa Fiquem noite, com Deus. professor. Obrigado pela aula aí. Imagina. Boa noite. Boa noite, obrigada.